Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui para mais uma análise tática e dessa vez eu trouxe um convidado mais do que especial para participar comigo, Eduardo Cérvulo, especialista com E maiúsculo em tática, gente. Formado, recém-formado, inclusive, no Politécnico de Santarém, em treino desportivo. O cara é futuro técnico da seleção brasileira, rapaziada. Vou deixar você falar por você agora, Cérvulote. Como é que você tá, irmão? Fala, rapaziada, tô bem. Primeiramente, agradecer o convite aí para poder estar agregando um pouquinho que seja nesse trabalho incrível que você vem fazendo. Como o Guilherme disse, estudei em Portugal por 3 anos, sou formado em treino desportivo de futebol pela Universidade Politécnica de Santarém. Atualmente possuo o nível 3 da UEFA, licença C, e é isso. Estamos aí para poder debater um pouquinho aí do que foi o jogo do Flamengo e Chelsea. Perfeito. Então, chamei reforço dessa vez, rapaziada. Cévulote aí. Esse entende de Flamengo, viu? Mas vamos começar aqui, vamos ao que interessa. Análise tática dessa vitória histórica do Flamengo, que mais uma vez, né, a exemplo de 81, botou os ingleses na roda. Então, sem mais enrolação, vamos lá. E só para deixar explicado para vocês, a gente vai tentar fazer uma historinha do jogo aqui, como que o jogo começou, como que o Flamengo marcou, como que o Flamengo atacou, como que isso foi desenrolando no decorrer do jogo. E no final, o Célio vai fazer ele vai trazer o destaque dele é, e fazer uma análise do segundo gol do Flamengo. Então, bora lá. Começando com a marcação na saída de bola do Flamengo. Rapaziada, então, aqui ó, você já repara que o Flamengo fazia essa linha de 4, marcava num 4-2-4, né? Só que, diferente do que o Flamengo costumava fazer com o Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro, Libertadores, nos jogos anteriores, e você até pode falar melhor que eu, Sérgio, eu enxergava o Flamengo fazendo mais uma marcação individual na saída de bola, assim, tipo, desde do, da saída do goleiro. Tipo, você já tinha ali dois jogadores nos dois zagueiros, dois jogadores pressionando os laterais, os volantes nos meias. Eu enxergava mais isso. E nesse jogo, eu acho que o Flamengo fez uma marcação um pouquinho diferente. E aí, explicar para vocês agora como funcionava mais ou menos. Ó, você vê o Plata sinalizado aqui, e o papel dele era muito importante, porque vocês veem que ele era o responsável justamente por fazer essa marcação no goleiro e fechar a linha de passe no Caicedo que estava atrás dele aqui. E isso induziu o Chelsea a fazer o quê? Jogar essa bola aqui para os lados, e era justamente isso que o Flamengo queria, e a partir disso, você já vê ali que o Luiz Araújo, ele faz essa subida, que eu vou botar aqui para vocês verem, que é o Luiz Araújo, né, os dois meias abertos, pontas, como vocês preferirem, eles faziam essa pressão nos zagueiros laterais, que recebeu essa bola, faziam a pressão, induzindo mais uma vez o Chelsea a levar a bola para a lateral, e é aqui que entrava o grande detalhe do Flamengo, que era essa proatividade, né? Eu não sei como é que tu viu isso, Sérgio, mas, tipo, eu tava vendo os caras com muito sangue no olho, assim, saindo um pouco da parte tática e indo mais pro anímico, que, assim, desde o início, mesmo com o gol, o Flamengo tava muito ativo nas jogadas, os jogadores com muita personalidade e muita fome, né? Você já vê aqui, ó, na hora que a bola entra na lateral, o Flamengo já rapidamente encaixa aqui, faz um 5 contra 4, forçando um recuo de bola e, consequentemente, forçando um erro depois. Você vê aqui, ó, é justamente aqui que erra. O Sanches ele dá o chutão errado, a bola sobra com a Rasca, com campo aberto para correr. E aí, Cevolote, o que tu Eu enxergou acho que, dessa marcação do Fla? primeiramente essa questão da postura do time, eu vejo isso como uma crescente na competição em si, naquilo que é sobre os jogos, principalmente entre europeus e sul-americanos. Obviamente que existe uma união, dos torcedores que eu particularmente não lembro de ter existido, de torcedores às vezes até rivais, de os brasileiros Fazia torcendo pelos tempo. brasileiros. E isso, querendo ou não, isso chega nos jogadores, isso é fato. Obviamente que é uma emoção muito mais controlada do que a emoção de torcedor, porque torcedor leva muito mais pro lúdico,
mas eu acho que essa emoção chega assim dentro do campo e é uma vitrine, é uma exposição do clube para o mundo e óbvio que você jogar com quem está lá no topo, que querendo ou não é o futebol europeu, apesar de ter se mostrado muito mais equilibrado do que pensávamos que fosse, Sim. essa vontade aumenta muito. A saída de bola do Flamengo eu vejo principalmente por três fatores, digamos assim. O primeiro fator foi o jogo com os pés do Sanches, que no começo do jogo já se mostrou ser muito abaixo, entregou Tava duas, três inseguro, né, bolas, velho? sim, muito inseguro, e o Flamengo estava conseguindo tirar muito bem as linhas de passe, pelo menos perto dele. O segundo fator agregado a isso, eu acho que é o jogo aéreo de Danilo e El Pereira, praticamente um jogo aéreo impecável. Ganharam praticamente todas as bolas no ar, só teve uma bola que o Danilo acabou deixando passar, mas eu acho que pela interpretação que ele teve depois é que alguém ia cobrir ele. E o Eu terceiro é a lembro desse lance. velocidade. Sim, exatamente. Ele deixa a bola passar e imediatamente Sim. ele olha para trás reclamando. É que Eu não, acho até que ele ele olha deixou de pra trás e ele propósito, já abre os inclusive. braços, né? Eu acho que até que ele deixou Uhum. passar de propósito, inclusive. E o terceiro é Uhum. a velocidade de Ayrton Lucas e Wesley para dividir entre os alas do Chelsea e os pontas, né? Exato. Inicialmente, na saída de bola do Chelsea, eles ficavam com os pontas, mas quando o Sanches tentava sair jogando pelas laterais, rapidamente eles já chegavam pressionando e o Jorginho entrava na linha defensiva ali para não descompactar a linha de quatro. Eu acho que isso foi o principal, assim, da pressão do Flamengo. Mano, aí pegando esse gancho aí que você trouxe da escalação do Ayrton Lucas e do Wesley, assim, no início do jogo eu vi muita gente, assim, torcendo o nariz com isso, tipo, tanto com o Ayrton Lucas como o Wesley, porque o Varela vinha muito bem. Só que, igual você falou, cara, essa questão do. A gente tem que tentar interpretar essas alterações muito com a cabeça do treinador, do que ele pensa para a partida, cara. E nessa função que você falou de ter esses deslocamentos maiores, que o cara, tipo, tem que sair de um posicionamento mais recuado já para encaixar. Vocês veem ali na imagem como o Ayrton Lucas ele tá bem alto, né? Porque a bola tava no corredor lateral e ele teve que subir para fazer essa marcação no Gusto, né? Então, tipo, se você opta por um Alexandro que não tem o mesmo vigor hoje em dia, né, que o Ayrton Lucas tem, se você opta por o Varela, que é um jogador menos físico que o Wesley, talvez você tivesse uma marcação mais atrasada aí. E aí, já pegando esse gancho para partir para o próximo tópico, que é justamente num jogo desse nível, cara, independente se os caras estão jogando sério ou não, assim, do que vocês estão assistindo aí acharem, é um jogo que é erro zero, cara. É erro zero. Tipo, esse lance aqui que eu vou mostrar pra vocês foi um dos únicos momentos que o Flamengo errou essa marcação na saída de bola. Você já percebe que teve a troca de posicionamento aqui, né? Uma coisa mais situacional, né? Que é o Gerson fazendo a do Sim, Plata e o Plata aqui fazendo a do Gerson. E você sim, já vê aqui como esse erro do Gerson, porque ele vai fazer a marcação no Sanches, fechando a linha de passe para esse outro zagueiro, sendo que a função dele, já que ele estava na posição do Plata, era justamente fechar essa linha de passe aqui para o sim. Caicedo. E aí ele recebe essa bola já com espaço para girar, e aí o time do Flamengo que marcava muito alto, né? Cedeu um espaço na profundidade, é justamente ali, acho que o Caicedo faz um passe no Enzo, e aí o Enzo depois conecta o passe com o Delap, que erra o gol, mas você já percebe que quando chega nesse nível de exigência, cara, nesse nível de competitividade, nesse nível de adversário, a gente sempre tenta falar muito dos pequenos detalhes, e o gol do Chelsea é justamente isso, né? Tipo, tu dá um vacilo ali, cara, tipo, na frente de um jogador do nível do Pedro Neto, e aí ele sai na cara do gol, ele não vai errar o gol. Tipo, o Sim. Chelsea não vai perdoar esses erros bobos. Então, eu acho que isso foi, apesar de ter tido sim esses erros, e é normal, né? Todo jogo vai ter, eu acho que essa questão da atenção dos jogadores foi muito, muito importante também para a execução do plano tático, porque a gente sabia que existia uma diferença técnica entre os jogadores, mas você iguala com isso com uma boa estratégia, né? Sim, eu acho que mais difícil do que você disputar contra um time desse calibre é você conseguir reverter um placar contra um time desse calibre. Você sair Exatamente. atrás e ter a capacidade de, mesmo com as substituições, manter o plano de jogo e ainda reverter o placar, abrindo vantagem. Eu acho que mostrou que o Flamengo pode sim competir com esses times de escalão na Europa.
E sim, foi uma falha assim, situacional, onde o Gerson foi fazer a do Pato e o Pato foi fazer a do Gerson. Eu acho também que o Luiz Araújo também podia estar um pouco mais baixo Sim, e marcar o volante do Chelsea. E assim, o Arrascaeta poderia estar mais próximo do Caicedo e deixar o tirar a zagueiro linha de livre. passe ali no James, tu É, diz, né? exatamente, exatamente. Tirar a linha do passe do Reece James para depois que a bola entrar no zagueiro ele subir a pressão e não já tá com a pressão lá em cima esperando o passe. Foi um lance ainda que o Rossi poucas vezes participou no jogo, mas mostra também que ele vem crescendo muito com a camisa do Sim. Flamengo. É um jogador que era assim subestimado, digamos, pela torcida há um tempo atrás, não estava tendo boas atuações e cada vez mais ele está em crescente e se mostrou mais uma vez importante, né? Confiança é tudo, né, irmão? Tem jeito. Então, dando seguimento aqui, só para terminar essa parte sem bola do Flamengo, eu queria entrar no tópico do Cole Palmer, né? Que, vamos falar a real, sumiu, né? Não jogou. Não fez nada praticamente, Não, não tocou na não bola. fez nada, né? Inclusive, a gente fez um mano a mano antes, né? E o Palmer competiu, foi com a Rasca. A gente votou no cara pensando que ia destruir o jogo. Fez nada, né? E eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que isso funcionava. E essa falta de participação do Palmeiras no jogo se deu muito pelo trabalho defensivo do Flamengo, principalmente nos encaixes individuais, né? Porque o Palmer, vamos primeiro entender o posicionamento do Palmer, né? Que geralmente ele é um meia camisa 10 nesse Chelsea, né? Que costuma jogar com o Madueke e com o Pedro Neto como os pontas. Só que nessa parte do Palmer ele foi o ponta direita, só que era um falso ponta, né? Porque ele saía da ponta para virar mais um meia, mais ou menos como o Gerson faz no Flamengo. E então você tem que ter muita atenção, porque quando ele joga como esse falso ponta, ele pode vir por dentro, onde em teoria é mais fácil dele ser marcado, acompanhado, ou ele pode ir para a ponta para justamente receber num lugar fora de pressão. E independente da posição que ele estava, o Flamengo fazia essa marcação com muito bem feita e com muita atenção. Ó, você percebe que quando ele entra aqui mais para o meio do campo, quem fazia essa marcação em cima dele era o Jorginho. E isso me surpreendeu bastante, cara, porque eu enxergo o Jorginho como jogador de técnico, de saída de bola, que cadencia o ritmo do jogo, que organiza o time mesmo com a bola, mas sem bola eu não enxergava ele como um grande marcador, sabe? E, cara, a partida dele em cima do Palmer foi impressionante. Assim, Sim, a marcação na minha visão. individual dele realmente conseguiu anular o Palmer. Eu acho que também muita gente esperava que a marcação individual fosse feita pelo Pulgar e não pelo Jorginho. Sim, sim, E eu acho que isso também pode ser explicado pela capacidade do Pulgar que ele tem de saltar a pressão, né? Um jogador de estatura maior tem a passada mais larga e ele consegue saltar, principalmente ali no Caicedo. Muitas vezes ele conseguiu recuperar a bola no campo ofensivo do Flamengo. uhum, E por incrível que pareça, eu acho que essa marcação individual no Palmer, que foi muito bem feita, se deve muito a um jogador que não chegou perto do Palmer, que foi o Luiz Araújo. Eu acho que a capacidade do Luiz Araújo de ajudar o Ayrton Lucas com o ala do Chelsea tirou um pouco da responsabilidade do Ayrton de ficar na dúvida se ele salta no ala ou se ele se sim. preocupa mais com o Palmer. Então, o jogo defensivo do Luiz Araújo, marcando o Gusto, que estava na ala direita do Chelsea, eu acho que facilitou bastante. Nas vezes que o Palmer estava Uhum. aberto, o Ayrton Lucas conseguia marcar ele, e nas vezes que ele caía por dentro, o Jorginho conseguia fazer essa marcação individual. Já pegando o gancho aí do que o Sérgio falou, é justamente isso aqui, ó. Tudo bem que é uma cobrança de lateral, mas para vocês verem, né, que quando o Palmer ele tá mais aberto, ele tá no corredor lateral, olha quem faz a marcação dele, justamente o Ayrton Lucas. Você vê aqui que o Jorginho ele tá marcando o Reece James, mas era justamente essa a ideia do Flamengo. Onde o Palmer estiver, ele vai ser acompanhado, seja pelo meio, seja pelo lado. E só para concluir essa parte defensiva, eu queria trazer essa estatística aqui que eu achei muito interessante, né? Da comparação de ações com bola de Arrascaeta e Cole Palmer. E por que que eu trouxe essa comparação mesmo? É um número parecido, Guilherme. Não é tão parecido assim, porque o Arrascaeta ele joga, se eu não me engano, foi 24 minutos, talvez, a mais que o Palmer, 20 e poucos minutos, contrário, né? No caso, o Palmer jogou 20 minutos a mais que o Arrascaeta e teve apenas 2 ações com bola a mais que o Arrascaeta, que não fez um bom jogo, né? É bom ser dito. Sim, Então, isso prova como o Flamengo conseguiu tirar o Palmer do jogo. O Palmer não conseguiu ser sim. influente.
não conseguiu ter aquele trabalho dele entre linhas ali, ou a levar perigo com essa dobradinha pelo lado direito, igual você falou do trabalho de marcação do Luiz Araújo também, que foi muito importante. Então, grande trabalho aí do defensivo do Flamengo, grande trabalho do Jorginho e do Ayrton Lucas em específico para fazer essa marcação no Palmer. Então, vamos dar seguimento aqui. Para agora a gente falar da parte ofensiva do Flamengo. Flamengo com bola. Primeiro aqui vamos entender como que o Flamengo faz essa saída de bola, né? O Flamengo quase sempre, né, opta por fazer uma saída de bola curta, né? O tal do jogo apoiado, né? Você já vê que o Flamengo se posiciona num 4-2-2. Aqui não vai dar para ver os outros dois, Luiz Araújo e Plata, só que é basicamente assim: os dois laterais bem abertos e dois volantes à frente e dois jogadores aqui formando um quadrado para fazer esse suporte, entre linhas principalmente. Só que o que era a grande sacada dessa saída de bola? Que, ó, o Chelsea já vem que ele marca num 4-1-4-1, não dá para ver aqui o Caicedo, só que ele tá logo atrás do Arrascaeta, e tem a outra linha de 4. E aí o que o Chelsea fazia na saída de bola, na marcação? Quando a bola entrava no corredor lateral, você já percebe que formam-se os encaixes individuais. Ó. A bola estava aqui, ela entrou bem aqui, e aí você já vê os encaixes formando. Ó. O Enzo aqui no Pulgar, o Reece James no Jorginho, que fez essa marcação individual nele, principalmente nessa fase de saída de bola. O Delap no Léo Pereira. O Gusto subindo para marcar o Luiz Araújo. E aqui que é o grande detalhe, né? Você vê que quando ela entra no lado esquerdo da defesa do Flamengo, quem sobe para fazer a marcação no lateral é justamente o Palmer. Só que do outro lado, olha o que acontece. Não é o ponta que marca o lateral. Porque você vê aqui o Pedro Neto, quando a bola entra na esquerda, ele sobe para marcar o Danilo. Então você tem aqui ó, os encaixes formadinhos aqui, mesma coisa. Enzo no Pulgar, Reece James no Jorginho, Delap no Léo Pereira. O Pedro Neto, que é o ponta, sobe no Danilo. E isso quer dizer o quê? Que você tem espaço. Eu vou até voltar aqui. Aqui para vocês verem, ó. Que o Wesley, ele sempre vai ter espaço. Ó. Ele dá para ver só a cabeça ali do Wesley, né? Porque a imagem foi um pouquinho ruim, mas ele tá bem aqui, ó. Você vê que ele é sempre essa válvula de escape. Por quê? Olha a distância do Cucurella pro Wesley e aí cai de encontro justamente aquilo que você falou, Sérgio, dessa característica dos laterais do Flamengo de serem fortes fisicamente, rápidos, explosivos para fazer esses deslocamentos mais longos. E aí eu já mudando pro lado do Chelsea, o lateral não tem essa mesma capacidade, né, que é o Cucurella. Ele é Sim. um jogador bom de marcação, mas principalmente a marcação mano a mano, né? Quando o ponta recebe ali bem aberto e aí ele vai para aquela situação de mano a mano, o Cucurella vai bem. Só que para ele partia de uma linha muito baixa, né, da primeira linha do Chelsea. E aí quando a bola entrava aqui na lateral, ele tinha que fazer esse deslocamento para chegar no Wesley. Você já vê ali a distância deles. Ó. Você vê que todas as distâncias aqui estão curtas e a distância aqui do Cucurella para o Wesley, ela é muito grande, né? E aqui, ó, tem até essa jogadinha que eu vou mostrar para vocês de como funcionava isso mais ou menos. Ó, você vê o Rossi aqui com a bola, você já vê o Pedro Neto posicionado para subir a marcação no Danilo e aqui embaixo o Wesley. Ele faz o lançamento e olha só, todo mundo aqui acompanhado bem de pertinho, só que quem tem mais espaço para receber a bola, o Wesley. Você vê justamente o Cucurella que ele parte de um posicionamento mais recuado, ele tem que fazer esse deslocamento, ó, ele está em movimento para ir fazer a marcação no Wesley. E aí o que acontece na sequência da jogada? O Wesley ele tem espaço para dominar a bola, fazer o passe para frente e ele é muito mais rápido que o Cucurella. Então já olha aqui essa vantagem que ele cria, né? Apesar dessa jogada não ter se materializado numa chance de gol, você já percebe aonde que o Flamengo tinha espaço, né? Ó, ele faz o passe aqui e olha só o tanto de espaço que ele tem para atacar, né? Sim. Ele tá com o corredor totalmente aberto. E assim, se essa bola entra aqui, o Cucurella não pega ele nunca, né? Sim, primeiro eu gostaria de destacar a partida do Rossi com os pés. O Chelsea fez uma pressão tanto quanto o Flamengo fez e praticamente não sofreu o quanto que o Chelsea sofreu, muito pelo jogo dos pés do Sanches e o jogo com os pés do Rossi. Às vezes passa despercebido, mas a capacidade que o Rossi tem de construir com os pés
Eu arrisco dizer que está entre os melhores do mundo, pelo menos nesse tópico. O Sanches, todas as vezes que foi pressionado, mostrou muita dificuldade, e o Rossi, pelo contrário, conseguiu achar o Wesley, conseguiu achar passe entre linhas, no Pulgar, no Jorginho, e a capacidade que o Wesley teve de ressurgir no jogo, né? Um erro individual que Uhum. poderia ter custado o primeiro lugar do Flamengo, e se você tira esse erro individual, ele fez uma partida praticamente impecável. Tem um desarme nele em cima do Pedro Neto, que é de letra, fantástico. Sim. E a força física, que é a grande característica dele, foi muito bem aproveitada, né? O Flamengo conseguiu gerar uma superioridade pelo corredor direito ali com o Gerson, que já entra numa vantagem socioafetiva, não só uma vantagem numérica, que é a Sim. capacidade que ele tem de jogar com Wesley. E também, Entrosamento, né? exatamente, e também as trocas que o Plata fazia com o Luiz Araújo. Agora você está vendo o Luiz Araújo na do Arrascaeta, o Plata na do Luiz Araújo e o Arrascaeta na do Plata. Ou seja, essa variação de posições, principalmente pelo lado direito do Flamengo e pelo lado esquerdo do Chelsea, favoreceu muito a saída de bola do Flamengo. Perfeito. Só para deixar explicadinho para vocês aí que às vezes não estão familiarizados com o tal do Tati Case, né? Isso aí que o Sérgio falou de superioridade socioafetiva seria uma superioridade gerada pelo entrosamento dos jogadores, mais ou Isso menos isso, é né? basicamente o entrosamento dos Uhum. jogadores, é isso. Exato. Então vamos seguir aqui. E aqui eu entro já num. Entro não, né? Volto a falar do Arrascaeta para explicar como o Chelsea conseguiu é, isolar o Arrascaeta do jogo, né? O, o Arrascaeta, né, fez gol na estreia, se está destacando o ano todo aí com uma fase muito artilheira e principalmente por estar jogando numa zona mais avançada, né? Aquele entre linhas entre os volantes e os zagueiros, ele tem ocupado mais do que nunca, né? E é como é que eu posso dizer? Um escape do Flamengo que tem sido dos mais utilizados, né? Que é justamente esse passe de ruptura entre as linhas, né? Quando o Flamengo tem campo para jogar, e aí o Arrascaeta com a capacidade dele de acionar os homens de frente com esse espaço para correr. E aí o Flamengo não conseguiu ter esse espaço, ter esse passe, né? No Arrascaeta entre as linhas, justamente por conta dessa marcação do Caicedo feita nele. Porque o que eu achei mais interessante dessa marcação era que o Caicedo, ele não tinha muita troca defensiva quando o Arrascaeta atacava a profundidade. Muitas vezes, quando o Arrascaeta ele se deslocava para receber a bola mais perto dos zagueiros ali para apoiar a saída de bola, muitas vezes quem fazia essa perseguição era o Gusto, né? E aí trocava a marcação com o Luiz Araújo, né? Mas quando o Arrascaeta fazia essas desmarcações em direção à profundidade, você já vê ó, que o Caicedo está entre os zagueiros, ou seja, ele vai acompanhar o Arrascaeta até o final. Então, esse espaço na frente da área, ali à frente da linha defensiva do Chelsea, o Arrascaeta não vai ter e nem o espaço para atacar a profundidade. E ele nunca vai ganhar do Caicedo num lance desse de velocidade, por exemplo, se essa bola entra na profundidade para ele. E aí, você já vê aqui, ó, quando ele vai fazer esse recuo para receber a bola, mesmo assim ele tá marcado. Então eu acho que o Chelsea, né, apesar de não ter feito um grande jogo, eu acho que foi essa maneira que eles acharam para isolar o Arrascaeta da partida. E eu acho que eles foram bem, né? Porque tanto que o Arrascaeta ele sai no segundo tempo e, ser sincero, eu acho que você sempre tem aquela questão do jogador decisivo, jogador de jogo grande, Sim, né? Pô, você pode sim. tirar um cara desse, mas se for analisar o jogo, né? O que estava acontecendo, era muito claro que o jogo não pedia a Rascaeta, cara. Sim, sim. O Chelsea, o Caicedo principalmente, conseguiu fazer com o Arrascaeta o que o Jorginho fez com o Palmer, né? É um pouco espelhado até essa marcação individual que teve Uhum, nos dois, porque são os jogadores mais influentes de cada time, e obviamente que quando você exato. tira esses jogadores do jogo, as chances que o time cria diminuem consideravelmente. O Flamengo ainda conseguiu criar bem mais do que o Chelsea sem a Arrascaeta, do que o Chelsea conseguiu criar sem o Palmer. O Arrascaeta ainda acha uma bola de primeiro para o Gerson, numa triangulação, também tem o chute dele de bico, de fora da área.
Mas mesmo assim foi uma partida bem abaixo do que ele costuma fazer, né? E a saída dele é também principalmente pela força que o Flamengo tinha perdido na pressão na saída de bola do Chelsea. O Flamengo tinha baixado um pouco o Sim, nível e aí entrou e o Bruno Henrique poderia ter entrado o Juninho também, que obviamente não tem a estrela do Bruno Henrique, mas falando de parte defensiva, são dois atacantes de velocidade que pressionam bastante e o Arrascaeta já concordo tinha contigo, sentido cara. um pouco O Juninho e o muitas vezes é Caicedo tirado. Ó, perdão, pode concluir. e o Caicedo consegue fazer uma partida espetacular na marcação individual em cima da Arrasca. Isso aí que tu falou do Juninho, cara, eu acho que tecnicamente, lógico que não tem comparação ali com os outros jogadores, né? Trabalho com bola, principalmente, mas sem bola eu acho que o Juninho, ele é um cara interessante. E para essa função que ele tem mesmo de ser compor elenco, tipo, precisamos do Juninho, então bota ele Sim, nesse trabalho de pressão, ele vai muito bem, né? Poderia ser uma sim, alternativa sim. também. Numa conversa assim de amigos e de torcedores, obviamente que o atacante ele é definido se é bom ou ruim, se ele faz gol ou não. Mas quando Sim, você pega para analisar o jogo, o Juninho é um jogador muito interessante, principalmente defensivamente. Inclusive numa dupla de ataque com o Pedro, por exemplo, muito se fala que o Pedro não é o jogador preferido do Felipe Luiz porque ele não tem essa pressão na defesa. E quando você tem um Juninho junto com o Pedro, às vezes ele pode servir até como dois atacantes ali naquela primeira fase defensiva. sim. Não, no início do ano, quando eu tava fazendo lá, ainda estou fazendo, mas em uma das lives lá da Fute Rico, que eu participo, a gente abordou justamente esse assunto, né? Que era, quando o Pedro voltar. E eu acho que eu achava já que o encaixe do Pedro não seria fácil, principalmente se você for pensar que o Arrascaeta tem que jogar também. Então, Pedro e Sim, Arrascaeta ali na frente, principalmente para fazer esse primeiro combate, eu não acho que casem com o modelo de jogo do Filipe Luiz. Essa ideia de precisão forte na saída de bola. Quando você tem Pedro e Arrascaeta, lógico que você tem uma capacidade imensa com bola, né? Capacidade técnica desses jogadores é indiscutível, mas, cara, futebol não é só jogar bola, né? É só jogar com a bola. É jogar com sempre. Principalmente exatamente, sem a bola, né? exatamente. Hoje em dia. Exatamente. Então, Óbvio que uma lesão de LCA requer um cuidado muito grande no retorno do sim, jogador, né? Mas quando você pensa na pressão que o Flamengo, a ideia no modelo de jogo do Flamengo, nessa pressão na saída de bola do adversário, quando você tem Arrascaeta e Pedro, obviamente que você perde muito, porque são jogadores que fisicamente não entregam, mesmo defensivamente, que entregam Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique, exato. muito pela velocidade que esses têm, né? Exatamente. Então vamos dar seguimento aqui. E aí, a partir disso, a gente pensa, né? O Flamengo estava com o meio fechado, né? Porque principalmente o seu principal articulador ali por dentro, né? Esse 10 pifador que é o Arrascaeta, já que ele estava muito bem marcado, onde você tem espaço é dos lados do campo e principalmente com esse detalhe aqui do Pedro Neto e do Palmer. Os dois pontos do Chelsea, eles não fazem perseguições longas. Diferente daquilo que você falou do Luiz Araújo, do trabalho que ele fez em cima do Gusto para acompanhar essas subidas dele, os pontos do Chelsea não faziam isso. Você já percebe aqui, ó, principalmente o Palmer. Olhando aqui para a bola numa linha mais alta, né? Lógico que ele está compondo a linha de quatro aqui, só que você percebe que o posicionamento corporal dele, ele não tá nem com o corpo orientado para eventualmente fazer uma corrida para acompanhar o Ayrton Lucas, que tem muito espaço. E eu acho que é Sim, justamente esse o ponto que potencializou esse jogo pelos lados do Flamengo, né? Você percebe que aqui o Pedro Neto também tá muito alto, vindo marcar o Danilo, e olha aqui, ó. Você tem o Wesley e Gerson, que é justamente aquilo que tu falou, dessa dobradinha, né? Porque você gera essa dúvida no Cucurella. Porque essa dúvida que o Chelsea tentava gerar no lado esquerdo da defesa do Flamengo, que não acontecia por conta da marcação do Luiz Araújo, acontecia do lado do Chelsea, né? Porque o Cucurella, ó, aqui, ó, ele tá 1 contra 2, ó. O Cucurella tá pensando, eu saio aqui ou eu fico aqui no Gerson? Se essa bola entra no Wesley aqui, ele tem que sair. E aí você tem um passe aqui no Gerson. Se essa bola entra no Gerson aqui e ele sobe, o Wesley tem corredor livre para atacar.
Sim, a saída de bola do Flamengo, quando ela conseguia superar a pressão do Chelsea, o Flamengo fazia uma construção ali a partir do segundo terço do campo, digamos, com três, né? O Pulgar não aparece na imagem, mas ele está entre o Danilo e o El Pereira. E essa saída três é justamente para conseguir liberar Ayrton Lucas e o Wesley pelo corredor, né? O Jorginho alternava com o Pulgar, às vezes o Jorginho Sim. entrava entre os zagueiros e o Pulgar ficava como pivô único, volante. E o Flamengo tinha dois corredores diferentes, né? Você tem um corredor direito com um lateral pé aberto, ou seja, o Wesley destro pela direita e o Gerson canhoto pela direita, te dá duas diferentes possibilidades. Inclusive, o primeiro gol do Flamengo sai assim, Canhoto porque pela o esquerda, né? Wesley. Isso, não, canhoto pela direita com o Gerson jogando pela Ah, direita. perdão, achei que tu tava falando do Ayrton Lucas, foi mal. Não, tranquilo. E o gol do Flamengo, inclusive, sai assim, porque o Wesley faz o desmarque de ruptura em direção à linha de fundo e o Gerson corta para dentro e cruza, te dá essa possibilidade de dois tipos de cruzamento, né? Um de pé aberto e um de pé fechado, e o corredor esquerdo completamente o contrário, que são os dois jogadores canhotos, né? Primeiro pela capacidade de finalização dos dois, de fazer um remate cruzado, tanto o Ayrton Lucas quanto o Luiz Araújo, e também a capacidade dos dois de cruzamento, né? Então o Flamengo tinha dois corredores diferentes, mas a ideia era basicamente a mesma: conseguir gerar essa superioridade na primeira fase com os três zagueiros contra dois atacantes, às vezes Pedro Neto e Delap. Uhum. E quando o Flamengo construía por um lado, era basicamente conseguir girar esse corredor, girar a bola para o corredor contrário, onde já tinha Ayrton Lucas e Wesley na profundidade e na amplitude máxima do campo. Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Agora, o próximo tema é justamente a atuação individual que o Sérvulo separou pra gente aí. Sérvulo, pode ficar à vontade aí, irmão. Então, o jogo coletivo do Flamengo em geral foi muito positivo mesmo. Acho que tanto os jogadores que começaram como os que entraram, todos atuaram muito bem nas suas respectivas funções. O Wesley tem um erro individual que não apaga a partida fantástica que ele fez. Foi Mas bem para mim, mesmo. o principal jogador do Flamengo foi o Plata. Ele entregou praticamente quatro funções diferentes, em uma partida só, e nas quatro funções ele atuou perfeito. Primeiro, num 9 de apoio, hum, onde você vê ele fazendo um pivô e ele arrasta o último zagueiro do Chelsea, e consegue abrir esse espaço de campo inteiro. Não tem mais ninguém depois do Gerson na imagem, além do Sanches no gol. Ou seja, é um jogador que tem a capacidade de atrair os zagueiros também. Quando a gente, quando se assiste um jogador de futebol que não seja um 9, tipo Pedro, tipo Igor Jesus, tipo Richarlison, fazendo esses desmarques, se pensa muito na posição de falso 9, né? O que não é Uhum. verdade, na real. O Plata Sim. é um 9 de muito mais mobilidade, mas pelo menos enquanto o Arrascaeta estava no jogo, ele não atuou como falso 9, ele atuou como centroavante mesmo. Só que ele entregava dois tipos de desmarque. O primeiro desmarque é esse, que é o de apoio, que é o famoso pivô, onde você vem buscar a bola no pé e muitas das vezes só a sua desmarcação já gera esse espaço. Pode passar o slide. E também desmarque de ruptura, né? Que aqui a gente está vendo que ele praticamente está com o perfil corporal todo para atacar o espaço do Chelsea e arrastar esse zagueiro. E pode passar. Acaba que o passe não sai tanto na frente e novamente ele é desmarque de apoio. Essa bola entra no Gerson e o Gerson consegue dar um passe no Wesley. A variação de corredor que a gente tinha falado há pouco, o Flamengo construiu pela esquerda e com esse desmarque de apoio do Plata, mais uma vez conseguiu ligar no corredor direito. E É, aí é, pode é, passar, mas pode falar. só para complementar o que você está falando, é justamente aquilo que eu trouxe do Arrascaeta, né, de não conseguir influenciar entre as linhas, por ser já um jogador que parte desse posicionamento, ele meio que foi transferido pelo Plata, né, porque o Plata, Sim. justamente com esses desmarques, ele conseguia dar esse apoio pelo meio para permitir essa rota de inversão para achar o outro corredor livre, né. Sim, Então, a gente até conversou no off aqui antes de começar a live que quando a gente viu a escalação do Chelsea, nós dois pensamos, né, que o Chelsea ia vir com a linha de 5. E sim. claramente na hora eu pensei que o Pote ia fazer a mesma função que o Dembélé fez na final da Champions quando o PSG jogou contra a Inter, que era justamente gerar essa dúvida em um dos defesas do Chelsea, um dos zagueiros do Chelsea. Se ele Uhum. sai e persegue o Pote até o meio-campo e gera esse espaço nas costas para a corrida de ruptura, ou se ele não acompanha e o Plata consegue jogar de frente, que ele também no mano a mano
fantástico, né? Acabou que o Plata conseguiu fazer essa função, mas num contexto diferente, porque o Chelsea estava numa linha de quatro. Ou seja, teve ainda Sim. mais espaço para o Flamengo atacar as costas da defesa. Facilitava ainda mais, né, esses desequilíbrios na última linha do Facilitava ainda Chelsea. mais. Perfeito. Então, vou seguir aqui. E ele termina o jogo, depois que o Avacian entra, a dupla de ataque vira Bruno Henrique e o Avacian, e ele termina o jogo e o Flamengo faz o último gol com ele pela ponta direita, né? Ou seja, enquanto o Arrascaeta estava, ele atuou de 9 de ruptura, de 9 de apoio, o Arrascaeta sai e o Bruno Henrique entra, ele vira o segundo atacante do Flamengo e aí sim começa a atuar como um falso 9. E depois que o Alacian entra para fazer a dupla de ataque com o Bruno Henrique, ele vira o ponta direita do Flamengo e entregou um jogo praticamente perfeito. Teve ali alguns erros no último terço, principalmente nas roubadas de bola que o Flamengo teve. Tem um chute de direita que o Sanches Palma que ele acaba escorregando. Sim. Mas assim, tirando esses erros pontuais no último terço, foi uma partida fantástica do Plata. Para mim, o melhor jogador do Flamengo na partida, apesar do Bruno Henrique ser extremamente decisivo. Perfeito. Isso que você trouxe, cara, é muito legal dessa confusão que as pessoas têm muitas vezes com os negócios do falso 9, né? Porque basta um cara que é, tipo, mais, é, Mais mais móvel, móvel, né? Mais exatamente. baixinho, com maior capacidade de condução de bola, de controle de bola mesmo. As pessoas já tendem a achar que, tipo, ah, não, é falso Sim, 9, é falso 9. E, sim, tipo, exatamente. e muitas vezes você sai da referência para você vir dar apoio também não é ser falso 9, é igual tu falou, tipo, muitas vezes Exatamente. é só você fazer esse apoio, né? E tu tem, tipo, vários e vários centroavantes que fazem isso hoje em dia, que eu acho que as pessoas acabam justamente confundindo com falso 9, mas não é falso 9, gente. Só pra. Sim, quando você pensa no falso 9, você pensa no Firmino, né? Eu acho que foi o Sim, jogador que conseguiu fazer a posição da melhor maneira possível. E o falso 9 basicamente é você começar como um centroavante, mas você baixar para jogar como um 10. E não necessariamente uhum, só você dar um apoio e jogar um dois toques. Ou seja, o falso 9 geralmente ele é conectado com dois meias, mas não dois 10, dois segundo sim. volantes, digamos assim, como era Milner e Henderson, por exemplo, na época que Ou o o Barcelona, né? Do Guardiola com o Exatamente, ou o Messi, né? Barcelona com Iniesta e Xavi e o Messi de falso 9. Sim, Então, o fato de ter o Arrascaeta na partida já demonstra que o Plata não estava atuando como falso 9, né? Ele começa a atuar ali um sim. pouquinho como 10 e participa mais das criações quando o Arrascaeta sai. Mas essa mobilidade não se caracteriza como falso 9. Existem outras características que definiriam isso. Perfeito. Vamos seguir aqui. Essa foi a análise do Cérvulo, do destaque do jogo para ele. E agora, o Cérvulo vai analisar o segundo gol do Flamengo para vocês. Jogadinha de bola parada, especialidade desse time do Felipe Luiz, que já fez, sei lá, na minha cabeça, parece que já fizeram 50 gols de escanteio esse ano. Sim. Primeiro citar, eu acho, né, pelo que eu acompanho das notícias, o Rodrigo Caio é o responsável pelas bolas paradas do Flamengo atualmente. Muito se criticou quando ele foi contratado para a comissão do Felipe Luiz, chegaram a falar em nepotismo. E assim, nós como acadêmicos sabemos que o ex-jogador de futebol, ele tem uma certa vantagem no, na área quando ele vai conseguir algum emprego e etc. Nem Mas fala, irmão. Nem Exatamente. fala. Mas a gente não pode julgar isso 100% como uma pessoa incapacitada de exercer o Exato. trabalho, né? Então, assim, primeiro tem que se ver o trabalho para depois julgar, obviamente. E Tem muito aqui eu exagero acredito. pros dois lados, né? Tipo, tem o exagero de, Exatamente. tipo, ah, não, o cara jogou bola, ele entende muito mais que todo mundo. Ou, ah, o cara só tá aí porque jogou bola, tá ligado? Nunca estudou Sim, parada. exatamente, é isso. Esses Tomar são dois cuidado com os extremos exageros. e precisa encontrar um equilíbrio maior. E eu acho que, como ele é responsável das boas paradas, foi algo da análise dele. E, inclusive, viralizou um vídeo do Chelsea, um compilado de gols que o Chelsea toma exatamente nessa dinâmica, da bola sendo cruzada no segundo pau e procurando o poste contrário, a trave contrária. Inclusive, o Flamengo quase faz um gol com o Gerson. A Rascaeta bate uma falta e o Gerson no segundo Sim, poste cruza para o primeiro poste e o zagueiro tira em cima da linha. Então aqui a gente consegue ver, primeiro, o Luiz Araújo é o jogador mais próximo do Pulgar, porque o Pulgar é destro, o Luiz Araújo é canhoto, te dá duas possibilidades de cruzamento. O Ayrton Lucas, na entrada da área, que é um jogador que tem um chute forte e também tem uma velocidade para conseguir fazer a cobertura numa transição. E aí você vê os três principais pontos dessa boa parada. O Bruno Henrique, que tem uma impulsão
fora de série. Não Cara, ele existe é argumentos inacreditável, contra a cara. impulsão dele. Para quem vê o Ele vídeo em câmera é lenta, exatamente, o tanto que ele sai coisa do de ar maluco. é fantástico. Você tem o Danilo, que é quem começa na entrada da área e vai terminar praticamente dentro do gol. E você tem um Gerson caso a bola passe demais do Bruno Henrique, né? Ou seja, o Flamengo não coloca ninguém no segundo poste, apenas o Gerson, para caso essa bola passe do Bruno Henrique, ele não consiga atingir a bola, não tem ninguém do Flamengo e, obviamente, ninguém do Chelsea marcando, e essa bola consegue sobrar com o Gerson livre. E aí, quando você passa o slide aí, você vê onde que eles terminaram, você vê o tanto que o Bruno Henrique salta. O Danilo, a gente nem consegue destacar ele, mas ele tá atrás dos dois zagueiros Aqui, do ó. Chelsea, que perdem completamente a referência dele. E o Gerson praticamente sozinho, se essa bola caísse no pé dele, ele ia ter tempo e espaço para conseguir rematar a bola, né? E aí o Flamengo consegue atacar o segundo poste do Chelsea com o Danilo praticamente livre para fazer o gol. Cara, só voltando aqui, é até engraçado, né? Porque você falou dessa questão do Chelsea sofrer com esse tipo de jogada, e tu vê que, assim, é bem claro que o Gerson, ele tá aqui para uma possível sobra, e você não tem nenhum jogador do Chelsea, tipo, não precisa ser em cima dele, né? Mas, tipo, um Sim, jogador que seja aqui, ó, tipo, pra vigiar essa bola, né? Então, tipo, tu pensa, o Bruno Henrique, ele vai disputar com o Gusto, tipo, quem tu acha que vai ganhar essa bola, né? sim, E exatamente. O Bruno se Henrique ela leva chegar muita aqui, vantagem. muita, nem compara. E aí, se a bola ainda passa dele, você ainda tem o Gerson aqui que, tipo, ele pode chegar de bate-pronto aqui e fazer esse chute cruzado para justamente Sim, pegar um Danilo chegando. Ou ele pode. É tanto espaço que às vezes ele tem tempo até para dominar e finalizar, né? exatamente, Então, exatamente. O Pedro Neto, eu acho que ele tá numa marcação assim um pouco distante do Ayrton Lucas, mas quando o Danilo passa por ele, ele nem aproxima do Ayrton Lucas e ele nem baixa para marcar o Gerson. Ali ele tá ele aqui, tá ó. meio termo. É, exatamente, ele Uhum, tá meio termo e se a bola tá chega no marcando Gerson, o ninguém. Gerson teria tempo, exatamente. Exato. Pois é, rapaziada. Então, essa foi a nossa análise do jogo do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Achei que ficou fera demais essa dinâmica aqui com duas pessoas para ir trazendo visões diferentes do jogo, né? Achei que ficou bem legal o Servulote. É, deixa você concluir aí, irmão. Quer falar mais alguma coisa do jogo? Quer fazer propaganda aí de alguma coisa? Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Também dizer que você está fazendo um ótimo trabalho com essas análises, estou curtindo bastante o conteúdo que você está criando. E poder trazer um pouquinho mais para a galera, né, essa parte, essa visão tática do jogo. É óbvio que a conversa de bar, digamos assim, entre aspas, ela tem que existir. O torcedor ele tem que ser lúdico, ele não Sim. precisa ter esse entendimento, mas Futebol é paixão. também, exatamente, mas também dá uma percepção para a galera um pouco mais crítica do que está acontecendo dentro do campo. E é uma visão legal também de você conseguir compreender mais, nem que seja pelo menos o seu time, você consiga compreender do que está acontecendo e às vezes a escolha do treinador. Futebol é contexto, né? Tem uma frase que uma analisa que eu sigo fala que futebol é cobertor curto. Você nunca vai conseguir. Se você cobre a cabeça, você vai tirar dos pés. Se você cobre os pés, você vai tirar Sim. da cabeça. Nunca vai conseguir cobrir 100%. E é isso. Espero que tenham gostado da análise. Espero voltar mais vezes também, não só em jogos do Flamengo, em outros jogos também, para a gente poder debater mais sobre futebol. E é isso. Não tenho dúvida que tu vai votar, irmão. É, e só para complementar isso aí que tu falou, irmão, o objetivo desse programa aqui, de análise tática, é justamente isso, não é passar um ar professoral aqui de, nós entendemos muito mais do que vocês meros é, torcedores casuais, né? Isso aqui Sim, é justamente para trazer uma outra faceta do jogo que está crescendo muito nos últimos anos, essa parte da análise de desempenho, da análise tática, é, curso de treinador agora tá tendo a rodo, né? Na CBF, sim. todo mês sai um curso novo aí. E o objetivo disso aqui é justamente trazer esse lado para vocês de uma forma mais simplificada, né? Para tornar mais didático para vocês entenderem também. Então, eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se inscrevam no canal, sininho da notificação para vocês ficarem ligados aí nos próximos vídeos que estão chegando. Deixa o like se você gostou, se você não gostou também pode deixar seu dislike, mas lembre-se de interagir, deixe seu comentário aí, sua opinião, sugestão de próximos vídeos, de próximas análises.
Vou deixar o meu Instagram aqui e o do Céfalo na descrição para vocês estarem seguindo. E é isso, rapaziada. Fiquem ligados aí no canal que tá vindo muita coisa boa. Tamo junto. Muito obrigado, Céfalo. Valeu, Mais rapaziada. Tamo junto. É nóis.